Oiê! Bem? A BNCC do Ensino Médio, por Cleusa Passos. Bom, esse vídeo você verá os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a sua importância no contexto da educação nacional. Também poderá conhecer as principais características da BNCC e como essas características foram pensadas para promover a aprendizagem de todos os estudantes, crianças, jovens e adultos. Eu sou Cleusa Passos, faço esses vídeos para vocês que estão estudando para o concurso. Para você é um estudo complementar dos estudos que vocês farão com certeza, ou através de um curso, ou o autoestudo mesmo, mas eu estou aqui para ajudar. E em troca disso, eu peço a vocês que façam inscrição no meu canal, se inscreva. No final do vídeo, se você gostou, dê um like e faça um comentário, tá bom? Assim você me ajuda aqui com o meu canal e eu também te ajudo a ter um conhecimento, um complemento para o seu conhecimento. Então vamos lá. As competências gerais da educação básica. Bom, gente, as competências gerais da educação básica, elas estão nos dois fundamentos pedagógicos da BNCC, que é o comprometimento com a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências. O que é educação integral? Quando a gente ouve esse termo, a gente logo pensa na ampliação da escola para o aluno, em 2 turnos ou 7 horas, 6 horas dentro da escola, mas na BNCC não é bem assim. O comprometimento é com a educação integral. O que quer dizer isso? É aquela que trata o estudante como um todo. Cabeça, coração, as mãos. Falando cientificamente nos aspectos cognitivo, afetivo, instrumentais, né? O aluno aprender a fazer. Então, num compromisso que se reflete com as 10 competências, né? Então, a educação integral tem o foco no desenvolvimento de competência. E esses são os fundamentos pedagógicos da BNCC. Bom, nas 10 competências, vocês podem observar que cada uma tem algumas palavras em negrito. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então, você sempre lembrar que nós estamos falando dos conhecimentos historicamente construídos, tá bom? Na segunda competência, a gente vai falar sobre a abordagem prática das ciências. Então, é exercitar a curiosidade intelectual, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, né? Com base nos conhecimentos das diferentes áreas, é claro. Terceiros é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto da própria comunidade, quanto do Estado, do nosso país e do mundo. E também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. Na quarta, nós temos utilizar diferentes linguagens, né? Então, aqui vocês vão ver a verbal, que é a oral, visual, motora, como Libras e escrita. E aí nós temos, então, a verbal, corporal, visual, sonora e digital. Bem como conhecimentos da linguagem artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Na quinta, a gente já vai falar compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, diversas práticas sociais
Claro que é para se comunicar, acessar e disseminar informações. Já na sexta, fala sobre a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. Na sétima, sobre argumentar. Nessa argumentação, é claro, gente, sempre com base em fatos, dados e informações confiáveis. E para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns. No oitavo, é conhecer-se, apreciar-se, cuidar-se de sua saúde física e emocional. 9, é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, essas 10 competências, gente, que vão estar tendo o compromisso da educação integral. Tá vendo que aqui vocês viram que tem nessas 10 competências os aspectos cognitivos, mas também tem os aspectos afetivos e instrumentais. Mas o que significa ter um currículo orientado por competência? Bom, gente, um currículo, ele é orientado por conteúdos, o professor vai lá na frente e acaba fazendo o quê? Mostrando o seu conhecimento para o aluno. Se o aluno aprender através do que você sabe, bem, se ele não aprender, amém, não é assim? A gente muda às vezes a metodologia, mas acaba ensinando o que a gente sabe. Agora, através de competências, você pensa bem, nós temos as 10 competências, que são a competência geral de toda a base, e depois nós temos as competências por área, por componentes, né? Então fica assim, as competências estabelecidas para o que eu quero trabalhar. E o que vai diferir neste currículo? Bom, gente, embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, a formação do aluno caracterizado nas 10 competências só pode ser alcançado por meio de metodologias ativas, é claro, porque são vários tipos de metodologia. O professor lá na frente, ele às vezes dá uma aula expositiva usando o quadro, né? É uma metodologia. Mas quais as metodologias que são metodologias ativas, em que o professor orienta o aluno a ser o protagonista até do seu conhecimento, da sua aprendizagem? Então, é isso que eu expliquei. Qual a diferença em comparação com os currículos que definem apenas conteúdos? Então, é também uma relação de poder. Quando a gente olha a organização do currículo, ela precisa de uma padronização do conhecimento a ser ensinado. Mas quais as exigências do conteúdo diz respeito apenas a uma relação de conteúdos? Então, não pode ser conteúdo por conteúdo. Eu tenho que dar isso agora, essa semana eu tenho que dar isso, semana que vem, sem estar observando como o aluno formou o seu conhecimento, como ele aprendeu. Então, quando a gente fala em competência, também tem uma questão de poder, tanto na relação de professor-aluno, aluno-aluno, de diretor-professor, quanto em todas as relações que tem dentro da escola e fora dela também. Envolve as relações de classes sociais e também envolve as questões raciais, étnicas, de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdo somente. E aí eu venho com a fala de Veiga, que currículo é uma construção social do conhecimento, que pressupõe a sistematização dos meios para que esta construção do conhecimento, é claro, se efetive. A transmissão dos conteúdos historicamente produzidos e as formas de assimilá-lo, portanto, produção, transmissão e assimilação, são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar.
ou seja, o currículo propriamente dito. Então, a BNCC apresenta competências gerais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos ao longo da educação básica. Ela também define competências específicas para as áreas e os componentes curriculares do ensino fundamental. Além delas, há habilidades descritas para os componentes ao longo dos 9 anos. E você sabe qual a relação entre competências e habilidades? Então, para desenvolver uma determinada competência, é preciso mobilizar algumas habilidades através de conhecimentos, atitudes e valores. O que quer dizer isso? Bom, gente, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou para São Paulo. Eu não conheço bem São Paulo. Já passei por São Paulo, mas foi mais para passeio mesmo. Mas agora eu estou indo a São Paulo eu tenho que ir a uma empresa porque eu tenho que comprar determinado produto que só tem nessa empresa. Para isso, qual será a competência? A minha competência eu vou ter que saber deslocar dentro da cidade de São Paulo para encontrar essa empresa. Nos dias atuais, eu não posso arriscar entrar num carro e ser levada pelo Waze. Como eu vou de carro, eu tenho que fazer o quê? Pesquisar o mapa. Então, eu já vou ter que desenvolver uma habilidade. Eu sei trabalhar com mapa? Eu conheço o mapa? Eu não conheço São Paulo, mas através do mapa eu posso conhecer São Paulo? Eu vou ter que entender tudo, eu vou ter que ter várias habilidades para ter essa competência de deslocar dentro da cidade de São Paulo. Eu vou ter que saber qual é o melhor horário para ir a esta empresa, quais os horários que ela funciona, para que eu preciso para eu poder explicar sobre o meu produto, para eu comprar algo correto, porque eu também não tenho conhecimento do meu produto. E para isso eu tenho que ter um certo conhecimento do meu produto. E para eu ter uma atitude, para também não ser enganada, e colocar ali certos valores. As competências mobilizam habilidades. Por exemplo, eu sou competente para fazer pão, gente. Olha, eu tenho uma competência para fazer pão. Eu sei fazer pão. Então, a minha competência é fazer pão. Sou muito competente. Para ser competente, eu tive que desenvolver várias habilidades. O tipo de trigo que eu utilizo, os ingredientes, eu tenho que saber fazer a medida certa. Eu peso, eu coloco também, às vezes eu não tenho, quando falta balancinha, eu tenho que pegar os recipientes que têm o peso correto, sem precisar pesar. Eu tenho que saber qual a temperatura do forno. Então, eu tenho que ter várias competências para fazer esse pão. Eu tenho uma competência que é fazer o pão, desculpa. Mas são várias habilidades para que esse pão fique verdadeiramente um pão com qualidade. E a minha competência será aprovada através do pão pronto. Bom, como a base está organizada? Educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Na educação infantil, nós temos os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. São 6, né, gente? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E são 5 os campos nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, que são os campos de experiência da educação infantil. Esses campos de experiência, né, eles também
dentro deles são organizados objetivos por faixa etária. As faixas etárias são bebês, crianças muito pequenas, crianças pequenas. No ensino fundamental, anos iniciais e finais, nós temos as áreas de conhecimento, que no caso são 5 áreas, conforme definida lembra lá das diretrizes curriculares nacionais? Então, as áreas foram definidas nas diretrizes ainda. Curriculares nacionais, as DCNs, que são as linguagens, matemática, ciência da natureza, ciência humana e religioso. E há competências para cada área dessa. Os componentes são, é claro que quando a gente fala assim, disciplina, né? As competências são 9 componentes. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, ciências, história e geografia e ensino religioso. Também há competência específica para cada componente. E as unidades temáticas é que vão definir o arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental. Depois nós temos os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, conceitos, processos mobilizados em diferentes habilidades. E as habilidades que expressam as aprendizagens essenciais, que são relativas aos objetos de conhecimento que devem ser assegurados aos alunos dos diferentes contextos escolares. E, por fim, nós temos o ensino médio. A área do conhecimento aqui são 4, né? Porque nós não temos ensino religioso, então nós temos linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas. E cada área tem sua competência estabelecida. Os componentes curriculares obrigatórios dentro do ensino médio são língua portuguesa e matemática, e também tem competências específicas para esses 2 componentes. Agora, as aprendizagens comuns, os currículos e as propostas pedagógicas devem garantir as aprendizagens essenciais definidas na BNCC e contemplar sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudo, práticas de língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural da realidade social e política, arte, educação física, história do Brasil e do mundo, história e cultura afro-brasileira e indígena, sociologia e filosofia e língua inglesa. E para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é relacionado um conjunto de habilidades, que representa as aprendizagens essenciais a ser garantidos no âmbito da BNCC a todos os estudantes do ensino médio. Para tudo isso, qual é o desafio dos educadores? Qual é o desafio dos nossos professores? A igualdade e a equidade, né, gente? Mas o que é isso? Bom, aqui eu coloquei 2 ilustrações para vocês terem uma noção melhor de igualdade e equidade. Na primeira ilustração, nós temos a igualdade. Quer dizer, nós temos 3 estudantes, 3 alunos, que a igualdade deles é qual? Aqui, a igualdade significa definir as aprendizagens que todos têm direito. Então, todos os 3 vão receber as mesmas aprendizagens, porque todos os 3 têm direito à mesma aprendizagem. Mas qual é a vantagem aí do aluno maior? Eles estão numa base, da mesma altura, só que um é mais alto, né? O outro é mediano e o outro mais baixo. Eles estão tendo as mesmas oportunidades? Então, a equidade é oferecer condições adequadas à especificidade de cada indivíduo.
Aí sim, ó, na equidade, tá vendo? A base é diferente para todos os três. O menorzinho precisou de uma base maior. Por isso que a gente faz o quê? O diagnóstico, para saber onde cada um está. Como esses alunos chegaram dentro da nossa escola, para a gente poder solidificar uma base a cada aluno, porque cada um vai chegar com a sua aprendizagem. Então, a BNCC, ela define aprendizagens essenciais por meio das competências e habilidade para as etapas e componentes curriculares, para cada disciplina, né, gente? A BNCC, ela é complementar e orienta a educação dos currículos, que se preocupam com a equidade e definem metodologias ativas, práticas pedagógicas de avaliação. A BNCC também explicita o aluno que se quer, traduzido nas competências gerais e preocupando-se com o desenvolvimento integral. E ela também, a BNCC, estabelece os parâmetros de igualdade e qualidade, que também são necessários para a equidade. Nós vimos aqui a BNCC do ensino médio. Deixei de falar a respeito dos novos componentes do ensino médio, que é o projeto de vida, as eletivas e o estudo orientado. São 15 agora, né? São 15 componentes. Mas estarei falando no próximo vídeo, porque senão seria um vídeo muito grande esse. Então, no próximo vídeo estarei falando dos três componentes. Se você gostou, tá na hora de você dar o like, também fazer um comentário e também deixar para vocês que não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. Um belíssimo estudo para vocês. Esqueci de falar para você ativar o sininho, tá bom? Assim, quando chegar o vídeo do próximo vídeo, você vai receber uma notificação, ok? Beijo!